Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com esta palavra de Filipenses 4:13, damos as boas-vindas a você que está participando de mais uma reunião. Casa de Paz é a nossa segunda reunião de hoje. Obrigado a você pela participação, você que já se inscreveu. Compartilhe agora o link desta reunião. Clique aí no joinha, no sininho e que Deus abençoe você. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora. Clique aí no inscreva-se. Muito obrigado. Estamos muito felizes com a sua participação junto à Congregação Batista Missionária, afiliada à PIB do Rio. Neste mês de missões nacionais, estamos numa série de reuniões, anotando, pontuando e conversando sobre as grandes necessidades de nossa cidade, do nosso país, que a Casa de Paz pode ajudar. Às vezes ficamos pensando que só os governantes podem fazer, mas nós estamos aprendendo que uma Casa de Paz pode ajudar muito a cidade e o país, e tem ajudado. A pergunta do dia diz o seguinte: o que você e eu, o que nós podemos fazer, ou já estamos fazendo, para ajudar a diminuir a fome e a miséria em nossa cidade e em nosso país? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Vamos ver na Bíblia Sagrada o que diz em Atos capítulo 2, verso 42. Acesse aí o texto bíblico e vamos juntos ler esta palavra do coração de Deus para os nossos corações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Senhor Deus, abençoa essa palavra em meu coração e através do meu coração, no coração de cada participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto faz parte do projeto do Senhor Jesus, de Deus, o fundador da igreja, para que a igreja ajude, cumpra a sua missão, cumpra o seu papel de igreja no mundo. O papel da igreja no mundo tem a ver com o Espírito, tem a ver com a salvação da alma, tem a ver com a vida eterna, claro, mas também não deixa o estômago vazio, não deixa as mãos vazias. E a nossa igreja tem um projeto chamado Celeiro, que mensalmente, semanalmente abençoa as famílias. A sua igreja também deve ter, você em sua casa deve ajudar. E esse é o desejo do fundador da igreja. E nossa reunião de hoje fala sobre isso. E o Senhor enche as nossas mãos. O Senhor nos abençoa para que nós possamos abençoar. Em Sofonias 3:17 em diante diz assim: o Senhor, o seu Deus, estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu os darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu os restaurar, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Que palavra linda e maravilhosa. Por que Deus quer abençoar o seu povo? Para que o seu povo seja bênção para toda a terra, para outros povos da terra. Eu quero mencionar 3 exemplos na Bíblia, citar 3 exemplos de Deus usando pessoas simples ou instituições, ou usando quem ele quis, o que ele quis, para solucionar a fome, a miséria e a pobreza no tempo dessas referências aqui. O primeiro exemplo que queremos mencionar
Isso mostra que Deus tem um projeto, sempre teve um projeto para abençoar o mundo e aqueles que sofriam as necessidades. Deus nunca deixou o mundo sem uma porta. Quando permitia a fome, a miséria, uma situação difícil, ele sempre mantinha uma porta aberta. Sempre tinha um pão, um peixe, 5 pães, 2 peixes para multiplicar, para alimentar e saciar os famintos. O primeiro exemplo é o exemplo da fome e da pobreza, miséria mesmo, no tempo de José do Egito. Foram 7 anos de fome e de miséria, em que tudo que se plantava na terra, nada se colhia. E Deus usou um escravo estrangeiro para alimentar o mundo daquele tempo. A história começa em Gênesis capítulo 37, mas eu quero mencionar somente aqui o verso 41. Esse José foi vendido pelos irmãos por inveja para uma companhia de mercadores de escravos, foi levado até o Egito, arrastado até o Egito, e lá passou por maus pedaços, mas o final foi feliz, porque ele interpreta os sonhos de Faraó e ele então se torna a segunda pessoa depois do Faraó. O próprio Faraó diz, olha, quem manda no mundo sou eu, o Faraó. Mas, em segundo lugar, quem vai mandar é o José, um ex-escravo. E aqui em Gênesis 41, verso 55 em diante, diz assim, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. Que Deus abençoe, como o nosso Deus é abençoador. Deus ele não impede que o mundo passe por situações difíceis, mas ele tem sempre um José. Sabia que o José continua hoje? Esse José aqui do texto, ele já encerrou o ministério dele. Mas em todos os anos, em todas as eras, em todas as ocasiões difíceis no mundo, Deus sempre usou alguém. Deus está usando você. Deus quer usar você para ajudar alguém que está na miséria, às vezes na calçada, na sarjeta, na fome, no desemprego, passando por uma situação difícil. Deus quer nos usar. Esse é o desafio de missões nacionais. Deus quer que nós sejamos envolvidos no seu projeto de assistência completa ao ser humano, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, na família, em todos os sentidos. E nesse tempo aqui, Deus usa a pessoa que poderia ser a menos indicada, um escravo de outra terra, um refugiado, escravo e ainda refugiado. E quando ele foi encontrado pelo faraó, estava inclusive preso, injustamente, claro. Tudo que aconteceu na vida dele foi injustamente. Mas Deus transformou todos os males que tentaram contra ele em bênçãos. O segundo exemplo que queremos mencionar é o exemplo da solução da fome e da miséria no tempo em que houve uma guerra de Israel contra a Síria. O cerco durou 3 anos. Foram 3 anos, ninguém podia entrar nem sair da cidade. Foi um confinamento de 3 anos, imaginem só. E não entrava comida, não entrava nada. Então você pode imaginar que a fome, a miséria, realmente foi terrível naquele tempo, naquele país, naquele lugar. Mas Deus usou apenas o som de um exército de guerra vindo contra os sírios. O povo de Israel não precisou levantar uma arma, uma espada. Não precisou usar nenhuma arma de guerra. Porque Deus usou o som de exército de cavalarias,
de carros de guerra vindo contra os sírios, e eles começaram a ficar apavorados e fugiram para salvar a própria vida, deixando tudo para trás. Comida, bens, porque para cercar a cidade eles tinham que trazer muita comida para que eles comessem e ficassem fortes. Dentro da cidade estava todo mundo fraquinho, magrinho, porque não tinha comida. Os soldados dentro da cidade estavam enfraquecidos, mas os soldados inimigos estavam fortalecidos, porque tinha muita comida. Eles estavam em liberdade e os exércitos do país deles vinham trazendo os alimentos, suprindo os armazéns deles. Então, quando ouviram esse barulho, eles deixaram tudo e 4 leprosos resolveram ir lá, porque eles disseram assim, olha, ou nós vamos morrer de fome ou seremos mortos pelos soldados inimigos. Vamos lá. Quando chegaram lá, tinha o rastro de roupas, de comida sendo deixado para trás e não tinha nenhum soldado inimigo. E eles estavam com fome, claro, comeram, se fartaram, mas depois eles pensaram, nós não estamos fazendo bem, porque dentro da nossa cidade, nossos parentes estão passando fome e nós já comemos, nossa barriga está cheia. Vamos lá avisar lá na cidade. Gritaram pelo muro, olha, o exército que estava acampado aí cercando a cidade fugiu, não tem ninguém lá. Podem ir lá que tem muita comida, tem bens, vão lá. E aí foram lá, realmente constataram e houve libertação da miséria, da fome naquele dia. De uma noite para o dia, a miséria acabou naquela cidade, naquele país. Deus operou o livramento naquele lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que quer usar a mim e a você para ajudar talvez uma pessoa que está aí em volta do seu prédio, em volta da sua casa, para levar, claro, a palavra de salvação, mas um pão, levar também um suprimento, uma palavra de esperança, de conforto para esse coração atribulado. Terceiro exemplo que nós queremos mencionar é o exemplo da solução da fome em Jerusalém, quando as igrejas da Macedônia e da Acaia contribuíram fizeram uma campanha para solucionar a fome em Jerusalém. Então agora a igreja se une. Por quê? Porque em Atos 2, de 42 a 47, está aí o projeto da igreja, o projeto do cabeça da igreja, para que a igreja tenha essa missão completa, cuidando do espiritual, claro, cuidando da alma, da salvação da alma, da vida eterna, das coisas de Deus, das coisas prioritárias, mas também enchendo as mãos daqueles que não tinham nada e que estavam passando fome. E dentro da própria igreja, porque eu fui pesquisar sobre esse período aqui dessa fome na Judéia, em Jerusalém, e descobri que foi um dos Herodes, essa família de Herodes era realmente do mal. Que no tempo de Jesus foi um Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Agora esse Herodes, ele se empenha em perseguir os cristãos. E os cristãos, eles realmente começam a sofrer saques, sofrimentos, tribulações tão terríveis que nada eles conseguem segurar para eles. A perseguição realmente foi muito grande e eles começam a passar fome e a viver na miséria. A miséria realmente acontece na Judéia, em Jerusalém, nesse período aqui, meados dos anos 40 depois de Cristo, e realmente a situação era muito grave. Aí Paulo então escreve às igrejas da Macedônia e da Acaia, falando da situação, nem precisou falar porque mesmo não tendo a mídia naquele tempo que nós temos hoje, mas as notícias elas eram espalhadas, as pessoas viajavam, já havia as rotas comerciais e as pessoas comentavam o que estava acontecendo na Judéia, cristãos passando fome na miséria. E aí, quando souberam os cristãos lá da Macedônia, que estavam sem perseguição, estavam em melhores condições,
levaram mantimentos para os cristãos pobres, santos em Jerusalém. Que lição maravilhosa! Como Deus é maravilhoso! Nós temos aqui nesse texto, né? E a igreja preocupada, a igreja agindo, enquanto instituição, não precisou nem de assembleia. Vamos lá, não pode demorar. Quando há fome, se passar um dia, pode morrer crianças, famintas. Então é ajudar agora, é já, nesse momento, nesse minuto. Não precisa nem esperar amanhecer o dia. Vamos levar o alimento para aqueles que estão necessitados. Passados alguns anos, no ano 49 depois de Cristo, na época do Concílio de Jerusalém, a situação ficou pior ainda. A perseguição ainda foi maior. E Paulo então pede que os gentios se concentrem na pregação do Evangelho, mas também não esqueçam de lembrar. Não esqueçam dos pobres. Se lembrem dos pobres. Paulo escreve isso aos Gálatas, capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Em Atos 4:34 diz: não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha que palavra linda. Pois os que possuíam terras, os que possuíam bens, ajudavam aqueles que não tinham nada. Que projeto maravilhoso esse projeto de Deus. Você sabia que o pão continua sendo multiplicado hoje? Eu quero encerrar contando a história de um garoto que foi à escola bíblica dominical e lá a professora contou, o nome do garoto é Antônio, a professora contou a história de Jesus que multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000, só homens, fora mulheres e crianças. O menino, quando chegou em casa, contou à mãe: mãe, eu ouvi essa história, Jesus multiplicou o pão e os peixes e alimentou uma multidão. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos e muita gente, não dava para todo mundo 5 pães. Que é isso para 5.000 só homens? Mas Jesus multiplicou e ainda sobraram 12 cestos cheios. A mãe ouviu aquela história: menino, isso é verdade mesmo? Você não está mentindo não, menino? Eu quero que você volte lá domingo que vem na escola bíblica. Olha aqui que ideia da mãe, né? E fale com a professora se é verdade mesmo ou não. O menino voltou. Professora, minha mãe mandou perguntar à senhora se é verdade mesmo essa história de Jesus multiplicando os pães. Ela quer saber se é verdade. A professora: é verdade sim, Antônio. E Jesus precisa de meninos como você hoje para ajudar outras famílias, outras pessoas. O menino foi para casa, contou à mãe e que bom, que maravilha, que a história é verdadeira. Só que aconteceu na família do Antônio, um tio dele sofreu um acidente e faleceu. E a irmã da mãe dele ficou viúva, com 2 filhos, 2 garotos, e começaram a passar fome e necessidade, porque não tinha ainda o benefício, não tinha nada disso, e eles moravam perto, e a mãe das crianças, a viúva, a tia e os primos iam lá e ficavam olhando se tinha alguma coisa para comer, porque realmente não tinham nada. E o Antônio olhou para a mãe: ó, meu filho, nós não podemos ficar com eles aqui, porque nós também não temos nada, nós não temos muita coisa. Mas aí o Antônio falou: mãe, mas e a história de Jesus que multiplicou os pães e os peixes, mamãe? E a mãe lembrou e disse: então tá, meu filho, vamos ajudar. E aí começaram a repartir ali o pouco que tinham. E o Antônio lembrou de um tio que morava no interior, que trabalhava na lavoura, escreveu uma carta para ele falando da tia e dos primos que estavam passando fome. Pouco tempo depois, aquele tio lá do interior chegou com sacos de batatas, que ele era plantador de batatas, colheu batatas com fartura e trouxe. E olha, foi uma bênção ali, porque durante muito tempo aquela família que estava sem nada pôde fazer bolos de batata, pôde fazer pudim de batata, rocambole de batata e tantos pratos, tudo de batata. Mas não passaram fome, não passaram mais fome, não passaram mais necessidade.
e o Antônio voltou à escola bíblica e contou para a professora, o pão, Jesus multiplicou o pão de novo na nossa família, professora. E a professora ficou maravilhada em ouvir o Antônio, a história da própria família dele, de como Jesus multiplicou as batatas para alimentar os seus primos e a sua tia. O milagre continua. Deus quer fazer milagre através da sua vida. Se você se colocar nas mãos de Deus para ajudar, se você se comover no seu coração para ajudar na sua cidade, no seu país, Deus vai encher as suas mãos. Deus vai multiplicar de novo aquilo que você tem. O que você tem? Ele vai multiplicar. No caso do garoto lá, no tempo de Jesus, eram 5 pães e 2 peixinhos. No caso do Antônio, o tio dele, Deus multiplicou as batatas. Ele era plantador de batatas e alimentou, claro, aquela família que estava passando fome. O que você tem, Deus vai multiplicar para ajudar os famintos que estão ao seu redor, que estão perto de você. Daqui a pouco vamos orar para que essa multiplicação continue acontecendo em nossas mãos, nas minhas mãos e nas suas mãos. Mas ela só vai acontecer se estivermos dispostos a repartir com aqueles que não têm nada. Antes da oração, eu convido você para que se inscreva em nosso canal. Compartilhe o link, mande para os seus parentes, seus familiares, para que eles também participem dessa campanha, desse projeto de Jesus. Clique aí no sininho e no joinha para receber as novas atualizações. Deus abençoe a sua vida. Isso é um projeto que todos nós podemos ajudar. Tudo que você faz nesse sentido, você está ajudando a distribuir a palavra da paz, a palavra da esperança. Vamos orar nesse momento, curve a sua cabeça. Eu quero fazer dessa oração a oração que o apóstolo Paulo fez a favor dos filipenses. E é como eu me sinto aqui nesse momento sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você é como essa pessoa, como esses crentes lá de Filipos que cooperam, que estão prontos a cooperar na obra do Senhor. Então oremos ao Senhor. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais em conhecimento e em todo discernimento, para que as coisas excelentes de Deus aconteçam em sua vida e vocês sejam cheios do fruto da justiça, cheios do amor de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Ainda pedimos libertação para aqueles que estão precisando de libertação de vícios, de doenças, de problemas emocionais, espirituais, saúde para os enfermos, dá saúde, Pai, para os enfermos, aqueles que estão doentes. A porta de emprego aberta, Senhor, para aqueles que estão esperando a porta se abrir, Senhor. E mostra a porta aberta, Senhor. Agradecemos a cura do Senhor para aqueles que o Senhor tem curado. São tantos curados, Senhor, e nós te louvamos. Agradecemos as portas de trabalho que o Senhor abriu para aqueles que já estão trabalhando. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem aberto porta para os teus servos. Pedimos proteção para os trabalhadores que precisam sair, saúde para os enfermos, a cura do Senhor para aqueles que estão lá nos CTI, Senhor, avivamento para as nossas igrejas, conversões de almas. Nós pedimos a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome do Príncipe da Paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, Casa de Paz. Agradecemos a você, a sua participação. E não fique triste, daqui a pouco tem uma bênção para você. Mas também daqui a 2 dias tem a nossa live ao vivo com a missionária Eneida. Na terça-feira, 19 horas, participe. Obrigado a você que está participando.
E nós agradecemos e agradeceremos sempre. Abra seu coração, abra sua alma, sua casa para abençoar, para receber a bênção e para que você seja canal da bênção de Deus para outras pessoas. A bênção que está em Filipenses 4:19. Receba essa bênção. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. E todos digam amém. E graças a Deus. Obrigado a você por participar de mais uma reunião. Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. E a paz seja em sua casa, em nome de Jesus. Amém.